Eu tava dando uma olhada nos temas que eu tinha anotado pra fazer vídeo aqui no canal e tinha um sobre uma teoria. O que será que acontece quando um arconte deixa de ser arconte, seja por espontânea vontade ou por pressão de uma espada fincada no peito? E talvez eu até traga essa teoria pro canal algum dia, caso vocês queiram, porque são várias mini teorias do que pode ser que aconteça. E uma dessas mini teorias seriam que algum usuário de visão com aquele elemento acaba assumindo o posto desse arconte. Já deixo avisado desde agora que essa é uma das mais improváveis, ok? Eu duvido muito que Celeste aponte para algum humano aleatório da Terra com visão, que são vários, e fala: pronto, essa Terra agora é tua, toma Gnosis. Até porque os arcontes originais foram escolhidos de acordo com a sua vitória numa guerra entre deuses. Então, a menos que tenha uma guerra e alguém como Xiao consiga destroçar alguns deuses, ou a Ningguang construa 50 câmaras de Jade e saia metralhando por aí, eu não acho que isso aconteça. Mas temos alguns casos como a Vanessa, que chegou a ascender para Celeste e se tornar uma divindade, mesmo que seja uma divindade menor. Caso você não sabe quem é Vanessa, recomendo assistir a minha saga sobre o mangá de Genshin Impact, que eu sei que eu tô há muito tempo sem fazer, eu prometo que eu vou continuar. Mas então, sabemos que isso é bem provável de acontecer, mas e se por algum acaso acontecesse? Se Celeste tivesse que escolher entre os usuários de visão de Genshin, os personagens jogáveis que temos hoje, quais os personagens que vocês acham que eles escolheriam? Para respondermos essa pergunta, primeiro temos que descobrir quais os critérios para se tornar um arconte. Ainda tá muito cedo no jogo, a gente real não tem muita informação sobre isso, mas a gente pode olhar para os arcontes que a gente já conhece e procurar características em comum entre todos eles. E depois de analisar um pouco os 3 arcontes, eu percebi que todos eles têm em comum a convicção, a bravura, o conhecimento e um bom senso de liderança, apesar de um deles parecer que tenha esquecido esse senso de liderança com o tempo. Outra coisa interessante é que essas características também se aplicam a Vanessa, então eu acho que a gente está no caminho certo. Convicção e bravura é algo que todos os usuários de visões de Genshin têm, até porque são conceitos básicos para você ganhar a própria visão, você ter uma convicção muito forte. Então os fatores decisivos para essa tier list serão o bom senso de liderança, o conhecimento e a vontade do personagem. Eu vou supor que nenhum deles vai ser forçado, é só um convite, então eles podem aceitar ou não. Eu também vou considerar bastante o ideal do arconte, que pra mim deve ser mantido mesmo após a sucessão, e força não é exatamente um fator decisivo, já que a própria Makoto era arconte e mais fraca que a sua irmã Raiden-A. E só pra deixar claro, com conhecimento eu quero dizer um compilado de experiência, inteligência e sabedoria. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo é apenas uma teoria juntamente com a minha opinião. Então você é totalmente livre para comentar aqui embaixo caso você discorde de algo. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Muito bem, como vocês podem ver, eu já deixei os arcontes aqui no tier deles, e por enquanto só usaremos esses 3 tiers aqui, decidiremos no final do vídeo os novos arcontes. O Albedo me deixou um pouco na dúvida, por ele ser um homúnculo, né, um humano criado em laboratório, mas se ele foi digno o suficiente para receber uma visão, eu diria que ele tem potencial. A Aloy não faz parte daquele mundo, então eu duvido muito que ela seria convocada. A Ember pode até ser bem esforçada e boa no que ela faz, mas pelo que eu vi no mangá até a parte que eu li e no jogo, ela não tem um bom senso de liderança, muito menos o conhecimento necessário, então vou deixá-la aqui. O Ito também não tem muito conhecimento necessário, ele até pode ter um pouco de liderança por conta de ser o líder da Ganger Attack, mas a gente sabe que por trás dos panos é a Cookie que comanda, então vou deixar ele aqui. A Bárbara pode até ter um certo conhecimento e ser bem devota aos deuses, mas não é muito boa em liderança, tanto que ela nem consegue convencer a Rosária a fazer o trabalho dela direito. A Beidou tem praticamente tudo para ser arconte, até uma força descomunal, mas ela com certeza nunca abandonaria a tripulação dela para se tornar uma deusa. O senso de liderança do Bennett é um pouco questionável, é claro que a culpa é do azar, mas de qualquer jeito eu não acho que ele tenha o conhecimento necessário para ser arconte. O Chongyun é mais um que eu acho que não seria convocado, ele tem um pouco do conhecimento, mas não tem o traço de boa liderança. O Diluc tem as características
características necessárias, ele já deixou Mondstadt antes. Eu acredito que ele tenha um grande potencial. Vamos ser realistas, nenhuma criança vai ser uma boa líder e muito menos ter o conhecimento necessário para ser uma Arconte. E sim, eu sei que tem teorias que a Arconte Dendro vai ter o modelo de uma criança, mas a gente não sabe a idade dela e eu duvido muito que seja a mesma idade que as outras crianças do jogo. De qualquer jeito, Giona não seria convocada. A Eula é outra que eu acredito que tem potencial. Apesar dela ter um certo apego com o pessoal de Mondstadt, eu não acho que seja um apego suficiente para sobrepor essa vontade dela de querer provar para as outras pessoas o quanto ela pode ser boa. E talvez se tornar uma Arconte seja a oportunidade perfeita de mostrar o quanto ela é diferente da própria família. Eu realmente não sei, mas vou deixar ela aqui. A Fischl até tem um pouco de sabedoria e senso de liderança, mas eu não acho que Celestia ignoraria esse roleplay dela. Creio que ninguém vai querer colocar uma personagem como Arconte. A Ganil tem os atributos necessários para ser uma Arconte, mas eu duvido muito que ela aceitaria. Ela ama o próprio trabalho, ama ajudar os humanos e já faz isso há milhares de anos. Duvido que ela quebraria o contrato de Adept com X-Lapis por isso. O Gorou tem conhecimento e tem um ótimo senso de liderança, mas eu também não acho que ele abandonaria o posto dele para se tornar um Arconte, principalmente sendo em outra região, onde ele não poderia ajudar mais a Kokomi. A Rutal eu fiquei um pouco na dúvida porque ela é dona de uma funerária, ou seja, ela pode ter um pouco de senso de liderança. Ela também é responsável pela linha entre a vida e a morte, o que faz pensar que ela tem um conhecimento. Não sei se ela tem o suficiente de ambos, mas eu tenho certeza que ela não abandonaria a função dela, principalmente porque é algo passado há gerações. E se você leu a história dela, você sabe o quanto isso é significativo para ela. Eu realmente preciso justificar a Jin, a líder temporária dos Cavaleiros de Favonius escolhida a dedo pelo próprio Varka. Acho que não, né? Eu acredito que o Kazuha tem os atributos necessários para ser convocado a ser um Arconte. E já que ele gosta de viajar por aí, não tem nada melhor do que ser o Arconte da Liberdade, né? Acho que ele toparia. Eu diria que o Kaeya tem o conhecimento necessário e tem um senso de liderança até que bom, só que um tanto quanto perigoso também. Mas a Arconte Cryo comanda os Fatuis, então eu não acho que esse senso de liderança do Kaeya seria um problema. Ambos os irmãos Kamisato se encaixam nos nossos requisitos, mas nenhum deles abdicaria do próprio clã e das suas funções para se tornar um Arconte em outra região. A mesma coisa se aplica a Keqing. Ela tem os requisitos, mas eu também não acho que ela largaria as funções dela em Liyue. Sem falar que ela nunca foi muito fã de receber poder dos deuses, ela prefere que tudo seja mérito próprio dela. Talvez algum dia a Klee tenha potencial se aprender com a mãe dela, a Alice, que inclusive é uma que eu acho que teria potencial. Mas por enquanto ela é uma criança, então não. A Sarah tem os requisitos necessários para se tornar uma Arconte e com certeza ela aceitaria caso a Raiden Shogun pedisse ou fosse necessário. Apesar de eu não saber muito sobre a Cookie, eu não li a história e nem fiz o encontro dela ainda, ela tem experiência em liderança com a Ganger Attack e estudou direito em Liyue. Eu não sei os motivos para ela recusar ser sacerdotisa, mas eu acredito que é porque a mãe dela tentou forçar ela, e algo forçado nunca é legal. Então talvez se fosse uma opção que ela tivesse a escolha ou não de se tornar uma Arconte, talvez ela aceitaria. A Lisa com certeza tem potencial, mas não aceitaria. Não por causa do trabalho e do apego a Mondstadt, mas porque ela sabe demais sobre os deuses e acredito que nesse momento ela quer manter o máximo de distância possível deles. A Mona com certeza tem o conhecimento, mas eu não sei se ela tem o senso de liderança. Sem falar que ela não tem responsabilidade nem com o próprio dinheiro. Eu retiro o que eu disse. Mas apesar do jogo não ter dado muitas oportunidades para ela provar o senso de liderança dela, já que ela trabalha mais sozinha, e a única interação de missão com mais pessoas que a gente tem foi lá o evento da 1.1, eu ainda assim acho que ela se saiu bem naquela missão, e ela deve ter aprendido com a mestra dela sobre isso também. Então, tem potencial. Alguém aqui vai querer questionar o conhecimento ou o senso de liderança da Ningguang? Alguém? Foi o que eu pensei. A Noelle estuda muito para se tornar uma Cavaleira de Favonius, mas ainda assim eu não acho que ela tenha nenhum dos atributos necessários para se tornar uma Arconte. Além da força extremamente exagerada, é claro. Não sei se eles convocariam uma zumbi, mas com certeza não uma criança, então não. O Razor pode ter um certo senso de liderança animal, mas com certeza não tem o conhecimento necessário. Eu não acho que a Rosélia tenha nem o conhecimento
necessário nem o senso de liderança. Ela prefere muito mais trabalhar sozinha do que liderar outras pessoas. A Kokomi tem um tremendo potencial para ser arconte, na minha opinião. Mas assim como vários outros, ela é extremamente apegada a ele e ao Atatsumi e ama muito seu povo. Ela não largaria eles para ir para outra região. Como vocês já esperam, Sayu não seria convocada. Criança, ponto. A Shin-Yi é um pouco de uma incógnita para mim. Eu não acho que ela tenha o senso de liderança necessário. Talvez o conhecimento pelo que ela aprendeu da Retentora, mas senso de liderança acho que não. O mesmo caso da Sucrose, bastante conhecimento, pouco senso de liderança. O Tartaglia é aquilo, né? Tem conhecimento? Talvez tenha. Tem senso de liderança? Talvez tenha, apesar de ninguém gostar dele. Mas vocês conseguem olhar pra carinha dele e pensar, olha só, Arconte da Justiça. E eu não consigo. O Tom até pode ter um pouco de senso de liderança, um pouco de conhecimento, mas eu não acho que seja o suficiente. E mesmo se fosse, eu duvido que ele abandonaria o clã Kamisato para ser Arconte. Os viajantes vieram de outro mundo, nem sequer visão eles têm. Então eu não acho que Celeste iria dar o posto de Arconte para eles. O único senso de liderança que a Xianling pode ter é o de uma chefe de cozinha. Não acho que sirva para Arcontes. O Xiao até tem os requisitos para se tornar um Arconte, mas assim como a Ganyu, eu duvido muito que ele quebre o contrato com Rex Lapis. Sem falar que ele é um dos adeptos mais devotos de todos, tanto que ele é um dos poucos que sabe que o Zhongli é o Arconte. Esse aqui eu acho que vai até surpreender um pouco, mas eu acredito que o Shingekyo tenha potencial para ser um Arconte. Ele tem o conhecimento, tanto que conseguiu até reviver uma arte de espada que não existia mais, e ele tem o senso de liderança graças à própria guilda dele, dos comerciantes de Feiun. E como uma das maiores ambições dele é ser um cavaleiro que luta pela justiça, acho que ele ficaria bem animado em se tornar o Arconte da Justiça. A Xinyan já é Arconte no meu coração, mas infelizmente não tem os requisitos para ser uma Arconte do jogo. A Yaemiko é aquilo, né? Ela tem potencial para ser? Tem. Seria uma escolha bem óbvia considerada a proximidade dela com a Raiden Ei? Com certeza. Ela iria querer ser Arconte? Eu duvido muito. Ela é uma pessoa muito mais focada nos próprios interesses. Eu não acho que ela aceitaria uma posição dessas que daria mais trabalho pra ela, mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Apesar da Yanfei não ter contrato com Rex Lapis e eu acreditar que ela tenha os requisitos necessários, eu não acho que ela abandonaria o trabalho dela. Largar o sonho onde as pessoas não precisem de leis pra viver bem, um sonho de paz e tranquilidade, pra virar Arconte da Guerra. Não, acho que não. Se eu não tivesse jogado a missão lendária da Yelan, eu colocaria ela em Tem Potencial. Mas depois de ver que ela recusou uma posição de prestígio em Liyue, simplesmente porque ela gosta da adrenalina e do perigo de estar dentro das próprias investigações que ela faz, eu não acho que ela aceitaria ser Arconte. Por fim, eu não acho que nem a Yoimiya nem a Yonjin tenham tanto conhecimento quanto o senso de liderança necessários para serem Arcontes. Ambas só exercem o próprio trabalho, que até pode exigir um pouco dessas coisas, mas eu não acho que é o suficiente. Ok, finalmente conseguimos classificar todos os personagens e separamos-os com potencial e vontade de se tornarem Arcontes. Agora iremos decidir qual seria o melhor Arconte para cada elemento com base nessas opções que a gente tem aqui. Apesar de que todo mundo já sabe que os verdadeiros Arcontes são aqueles que se inscrevem nesse canal. Se inscreve aí pra virar Arconte, pô. Pra Arconte Anemo temos dois candidatos, Jin e Kazuha. Eu acho que é uma escolha até que bem fácil. A Jin é muito superior ao Kazuha em todos os aspectos pra ser Arconte. Ela tem uma liderança muito melhor, tem muito mais experiência que ele, faz isso há muito mais tempo. E eu diria que o único páreo pra Jin seria o Varka, mas como o Varka ainda não é um personagem jogável, a Jin ganhou a posição de Arconte Anemo de lavada. Pro Arconte Gel temos Ningguang e Albedo, que também é uma escolha super fácil na minha opinião. Assim como a Jin, a Ningguang praticamente já comanda a própria região, ela tem muito mais conhecimento, muito mais senso de liderança e é de longe superior ao Albedo em todos os aspectos que a gente definiu. Pro Arconte Electro pode parecer um pouco parcial da minha parte porque eu não conheço muito bem a Cookie, mas eu não acho que ela seja superior a Sarah, talvez um pouco em conhecimento, mas com certeza não em senso de liderança. Sem falar que a Sarah tem muito mais
mais jeito pra lidar com esse tipo de posição, a vida dela toda foi devota a Arconte e aos ideais da Arconte, então pra mim é a melhor opção. Pra Arconte Hidro nós temos a Mona e o Shingekil. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que o Shingekil seria sim melhor do que a Mona nessa posição, caso ele fosse mais velho. Eu acho que ele é muito jovem e tem muito que aprender antes de se tornar um Arconte. Não sei se a Mona é a escolha ideal, mas entre as opções acredito que ela seja a melhor. Pra Arconte Pyro não sobrou nenhuma concorrência pro Diluc. Não sei se ele seria exatamente o ideal para um Arconte da guerra, mas considerando que ele tá sempre lutando contra Mago do Abismo, contra Fatu e acabando com tudo sozinho, acho que a guerra até que combina um pouco com ele. Por último, pra Arconte Cryo, admito que eu fiquei com bastante dúvida, mas depois de pensar um pouco eu cheguei na conclusão de que o Kaeya se sairia melhor. Ele tem uma posição maior nos Cavaleiros de Favonius, ele tem muito mais conhecimento que a Eula, e levando em conta algumas teorias sobre o que a Tsarisa tá tentando fazer, eu acho que o Kaeya seria o mais provável a seguir esses ideais dela. E é isso, definimos os novos Arcontes e chegamos ao final da tier list. Espero que vocês tenham gostado. E vocês, concordam com a tier list? Subiriam algum personagem? Desceriam algum? Quais seriam os Arcontes que vocês escolheriam? Comenta aí pra mim saber. Novamente, muito obrigado aos novos membros, vocês não têm noção do quanto vocês estão apoiando esse canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!